tanto trabalho do governo e, como a gente viu, com o legislativo acenando positivamente, também apoiando, a gente vê o mercado apoiando, a gente vê que tem um movimento aí junto com o governo brasileiro. Bom dia, Natália. É um prazer também estar com vocês aí. De fato, é um momento delicado e o Brasil tem atuado em termos políticos corretamente, colocando a bola no chão, né? O próprio vice-presidente assumindo uma função importante para conversar com os empresários, colocando dentro da sala também outros ministros para conversar e está dialogando bastante, não só com a participação do Congresso também. Isso é um momento que une o país, não tenha dúvida. E também eu quero destacar a manifestação da ministra Tebet também, que fez uma carta muito ponderada com relação a essas questões. E tudo isso acaba dando um cenário positivo de reação a essa atuação descabida, né, do governo americano, sobretudo quando mistura economia, política e outras questões mais, né, eleitorais também, e acaba confundindo todas as pessoas, não a questão só política, mas também a sociedade acaba se unindo também. Além disso, obviamente, você tem outras medidas que vêm sendo adotadas pelo governo americano, acredito eu, já planejado, já pensado, né? Talvez de uma forma bastante assodada, esse 50% estabelecido por Trump acabou criando um mecanismo também que na própria sociedade americana está tendo reação em função do aumento repentino de preços, sobretudo dos alimentos, como a gente pode observar, já que a pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos representa cerca de 12% da nossa pauta global e, sem dúvida, vai ter um impacto decisivo na própria sociedade americana, uma vez que quem paga o imposto em última instância é o próprio americano. E existem produtos que não têm substituto. Então, obviamente, isso tudo vai ter um impacto. Eu acredito que tanto o Congresso quanto o Executivo e também até o Legislativo vai ter uma posição bem soberana, né, em que o Brasil vai estar defendendo não só os seus valores, como a própria Constituição, porque não tem a dúvida que isso aí foi um momento bem fora da curva. Temos que separar o que é nação americana e o que é o governo americano. A nação americana foi sempre amiga, muito próxima do Brasil. Agora, o governo toma algumas decisões, inclusive ontem mesmo, né, saiu uma lista de investigações que o governo americano vai levar adiante. Isso é preocupante, uma vez que os temas ali abordados são temas internos, são temas que a gestão pública acaba conduzindo e não tem nenhum sentido os Estados Unidos querer intervir nesse tipo. Portanto, não é só questão política, né? Nós estamos por trás também de uma intervenção na gestão pública do país e aí une todo mundo, viu, Natália? Professor, eu queria justamente perguntar sobre a investigação, né? O senhor bem salientou que o Trump anunciou já no finalzinho de terça para quarta, né? Enfim, na noite de terça para quarta, que ia abrir essa investigação baseado na lei do comércio, né, de 1974, na seção 301. Enfim, tem vários nomes aí, mas eu queria que primeiro o senhor explicasse essa seção 301, né, o que é isso. O senhor já adiantou que a gente deve ficar preocupado com essa investigação, mas também colocar mais alguns elementos que devem ser investigados, né? O presidente Trump já falou sobre uma ilegalidade ou deslealdade do Pix, que faz muito sucesso aqui no Brasil, desde que começou a ser falado nisso e é planejado, já ainda no governo Dilma, né, que foi ser efetivado, começar a valer no governo de Bolsonaro. Bolsonaro fala muito bem sobre isso, entende como uma grande medida do seu governo, porque o Pix é um sucesso, mas quem se diz, né, ali, o apoia, que é o Trump, diz que Bolsonaro passa por uma caça às bruxas, assim como ele, está apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, está falando mal dessa medida que Bolsonaro gosta de falar de forma positiva, que é o Pix. Mas essa investigação pode chegar à Rua 25 de Março, sobre falsificações de produtos, passa por desmatamento ilegal, é um dossiê de estudo profundo em
coisas bem estabelecidas aqui no Brasil, ou melhor dizendo, é isso, né, de um mapeamento gigantesco do Brasil, não só da parte econômica, né, como essa questão do desmatamento. Queria que você, professor, falasse mais sobre essa investigação que, como o senhor já adiantou, a gente deve ficar preocupado. Olha, Natália, essa investigação faz parte da lei americana lá, né? Então, quando existe um país que comete um determinado deslize, e não é o caso do Brasil, porque eu queria só ilustrar um pouquinho a questão do Pix. Eu estava passeando lá em Paris um dia, tinha uma farmácia, está escrito assim, aceitamos Pix do Brasil. Então, você vê que não é só questão aqui de dentro do país, né? Você vai andar pela Europa, o pessoal está aceitando Pix do Brasil, ou seja, eles não têm isso lá, e o Brasil é um sucesso. Inclusive, os países buscam aqui consultoria. O próprio Estados Unidos, ele tem um sistema lá ligado ao Federal Reserve, que acabou consultando o Brasil para instalar o FedNow. Então, ou seja, são várias situações em que o Pix é um sucesso realmente internacional, não é só no Brasil. E o Banco Central está fazendo um excelente trabalho, né? Você tem todo dia soltando uma funcionalidade nova, colocando esse produto de ponta. A diferença grande é que o nosso produto é público, então a pessoa física paga zero. Lá nos Estados Unidos, o sistema Zelle, por exemplo, cobra da pessoa física. Você tem outros sistemas também que cobram, né? Então, no Brasil é um sucesso. E outra coisa, os Estados Unidos têm vários bancos centrais, não é da mesma forma para funcionar. Então, para o Brasil foi fácil implantar isso. Isso deve realmente dar uma dor muito grande, uma dor de cabeça enorme lá para o governo americano. Além disso, não vamos nos iludir que o Brasil assume protagonismo no mundo. Então, o Brasil começou a crescer, a relação entre Brasil e China começaram a se fortalecer, com a Índia. Então, os Estados Unidos fica com a dor de cotovelo. Por que não fez isso? E começa a inventar coisas, né? Como a gente está vendo aí, etanol, crítica às taxas que o Brasil cobra de outros países menores que os dos Estados Unidos, como se isso não fosse uma liberdade do próprio país fazer. Você tem a questão do desmatamento também, se a gente está vendo os esforços para a gente reduzir as queimadas. Tudo isso, os Estados Unidos resolveu colocar em 6 itens, né, para então, de alguma forma, né, mostrar que não é só questão política e econômica, não. Os Estados Unidos está querendo intervir também nas questões de gestão aqui, e é muito triste isso, porque isso é histórico. O Brasil, a independência dele ocorreu em 1822, tem que mandar para avisar eles lá. E a proclamação da República também já aconteceu. Então, o país é um país soberano, né? E essa sessão que está sendo de uma forma investigada, lembrando sempre que é uma investigação, não quer dizer que é uma condenação, né? É importante, nesse momento, o Brasil pegar cada ponto desse, né, comentar com os representantes americanos e mostrar que realmente o Brasil faz um excelente trabalho em várias áreas, né, independentemente de governo. Isso é desejo da própria sociedade brasileira. Nós estamos vendo o Congresso, estamos vendo o Judiciário, né, com as ações. Então, de qualquer forma, Natália, não tenha dúvida que isso veio para criar mais um caldo, né? E o próprio Trump pode utilizar isso para voltar um pouco atrás na questão dos tarifaços. Eu até acredito isso, que isso aí é uma coisa já pensada, bem planejada e quer atingir outros objetivos, viu, Natália? Que não é só o econômico. Pois é.